Ricardo Henke, o Guilherme Henke, o seu irmão, às vezes traz também as informações do tempo. Vamos com a previsão do tempo diferenciada hoje, falando direto aí com o amigo, né, nosso meteorologista Ricardo Henke. Rádio Tupã 97.1 MHz. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Olhando o tempo mais cuidadosamente, né? O que está acontecendo com o tempo aí, uma prévia aí, como a gente já diz praticamente, né? Falando com o Ricardo Henke, meteorologista, sobre essas temperaturas acima da média, aí, a alta, né? 40 graus, calor excessivo, enfim, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Ricardo Henke esteve conversando há poucos dias aí com o Miguel Neto, trazendo as informações do tempo, né? E já estava praticamente prevendo nessas temperaturas altas aí. Mas agora a gente vai conversar com o Ricardo Henke, meteorologista, destacando aí esse momento dessa estiagem, né? Vivenciada em Porto Pansseretã, vários municípios já decretando estado de emergência. Ricardo Henke, bom dia, como é que está, amigo? Bom dia, Antônio Marcos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Ondas de calor, Ricardo Henke, nos fala um pouco aí dessas temperaturas para o mês de janeiro, que teve aí, falando um pouco no mês de janeiro, agora entramos no mês de fevereiro. Realmente está sendo sufocante esse calor, né? Então, em parte, principalmente pela ausência das chuvas, né? Então, isso contribui bastante para a presença de uma massa de ar quente no nosso estado, e aí tem se observado dias seguidos com temperaturas acima de 40 graus em setores do estado, né? E na região, por exemplo, de Pansseretã, até o momento a máxima do ano foi no último dia 4, né? Terça-feira, que deu 37,1 na estação oficial da cidade. Cara, essa é uma temperatura bastante elevada, assim, para Pansseretã. São poucas as vezes que a gente encontra temperaturas dessa intensidade, né? Então, ontem, por exemplo, deu na casa dos 36. Então, digamos que tivesse chovido já desde o início da tarde, essa temperatura não teria se elevado tanto. Então, o fato da ausência da chuva, período de laninha aí, que desfavorece a chuva, também contribui para esse cenário que a gente está vivendo e deve continuar a nível de estado, aí, pelo menos nos próximos 7 dias ainda deve perdurar essa onda de calor, claro, com algumas variações de uma região para outra. Por exemplo, a nossa aqui ontem de noite estava opressiva, assim, né? Era uma coisa, eu dizia, parece do mal, né? Era uma coisa que chegou o temporal aqui na nossa região, deu aquela aliviada, entrou um ar menos quente, né? E aí já hoje está menos ruim, entre aspas, desculpa o português, mas é menos ruim, não chega a ser bom, mas então, mas tem algumas regiões que se diferenciam, né? Então, por exemplo, no oeste do estado vão continuar sendo registradas as maiores temperaturas aí ao longo dos próximos dias. Certo. Então, dá para dizer que foi efetivado o Laninha no estado, né? Com pouca chuva para nós aqui, lá para o Nordeste, lá, muita chuva, como está acontecendo lá, inundações lá também, né, Ricardo? Na verdade, o Laninha, ele é um fenômeno que a gente pode pensar ao contrário do El Niño, né? Porque o El Niño sempre se teve esse padrão de mudanças. O que seria o El Niño, né? É um aquecimento das águas lá no Oceano Pacífico Equatorial, e isso muda toda a dinâmica da atmosfera e acaba afetando algumas áreas do mundo, né? Então, o Rio Grande do Sul, o Norte, Nordeste, nos Estados Unidos, na Índia e assim por diante. Em cada lugar mexe o comportamento do clima, para uns mais chuva, para outros menos chuva. Então, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, geralmente num El Niño forte, tu tem mais chuva do que o normal. Então, uma das explicações, na verdade, das grandes cheias de maio do ano passado foi a presença do El Niño. Tá? O Laninha, ao contrário, ele é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico que
alteram toda a circulação da atmosfera e acaba afetando o nosso estado, e geralmente afetando com menos chuva. Então, se a gente recordar de novo, né, quando entrou 2020 ali com a pandemia, também entrou um fenômeno Laninha. E aí teve o ano seguinte com pandemia e teve o ano seguinte ainda com Laninha. Então, a gente pegou 3 anos seguidos de Laninha, né, até mudar para o fenômeno, que aí o Laninha trouxe muito problema por falta de chuva no estado, né, muitas regiões precisando de carro-pipa e assim por diante, e perdas não só aqui, como na Argentina também. E aí veio o fenômeno El Niño, que causou aquela tragédia, como sendo o principal responsável, né, o agente principal, não só o único culpado. E aí agora, nesse ano, se tinha um prognóstico a nível mundial de que logo em seguida ia começar o Laninha, e ele não começou logo em seguida, né, ele foi demorando, até que de fato se consolidou aí no início do ano. Dá para dizer oficialmente, agora temos um fenômeno Laninha, mas não com intensidade forte, mas a gente já vem vendo reflexo aí nos últimos meses por causa dessa configuração com características de Laninha que de fato se efetivou nesse início de ano. Então esse é um dos principais responsáveis agora pela falta de chuva e consequentemente também a presença desse ar mais quente sobre a nossa região no verão, né? E então ele é um dos principais responsáveis também, né? Só que da forma inversa do que foi em maio, quando era o El Niño. O que seria mais forte, menos forte o Laninha? Tu pode nos explicar assim na questão disso, Ricardo? Na verdade, existem áreas específicas lá no Oceano Pacífico, né, que se faz um monitoramento de qual é a temperatura naquelas áreas do Oceano Pacífico, bem longe daqui, né? Sim. Então, tu tem a área da região do Ninho 1 mais 2, que a gente chama, e aí tu mede a temperatura dentro daquela caixinha, aquela área lá do Oceano Pacífico. Aí tu tem uma outra área chamada Ninho 3, outra Ninho 3.4 e outro Ninho 4. Foi definido isso, né? Então, quando dentro daquela área tu tem temperaturas acima de tanto, por exemplo, né, acima de 0,5 graus na média no oceano, sim, aí começa a ter as classificações de fraco, moderado, forte, né? Então, por exemplo, hoje a gente já está com algumas características já de fraco para moderado, tá? Até porque a temperatura na região do Ninho 3.4, na última observação, ele já está numa temperatura de menos 0,8 graus. Parece pouca temperatura, né? Mas tem que pensar que é nível de oceano, que dá um reflexo em toda a circulação da atmosfera, e o planeta ele é tudo interconectado, né? Então a gente imagina um fenômeno que acontece no Pacífico equatorial, ele acaba afetando áreas lá da Índia, da China, da nossa região. E na verdade o nome El Niño, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de saber por que é El Niño, né? Se quiser, até posso dar só essa rápida curiosidade. Faz favor. Não, por exemplo, o El Niño, existe uma região lá na costa oeste da América do Sul, né? Então, os pescadores, eles já tinham normalmente a sua característica de pescar no mar e ter os seus peixes, né? Só que existiam momentos, isso é história, isso é de séculos e séculos, sim, né? Que sempre aconteceu, com períodos de El Niño, não. E aí tu tinha momentos em que desapareciam os peixes, porque as águas aqueciam. E o que acontecia? Quando as águas aqueciam naquela região, não existia algo que é comum na região, que é uma ressurgência das águas mais frias do fundo do oceano para a superfície, que levam todas as comidinhas dos peixes, né, para os peixes irem lá e comerem e os pescadores pescarem. E geralmente isso acontecia, esse aquecimento das águas, e aí, consequentemente, não tinha essas comidas e os peixinhos irem lá comer, era mais ou menos na época do Natal. Sim. E aí, com a chegada aí dos exploradores, né, trazendo o cristianismo aqui para a América do Sul, eles começaram a botar a culpa no menino, né? É um castigo de Deus, é um castigo do menino, é o menino, Jesus, no caso. Mas por coincidir com a época do Natal, o momento de pico pior, né? Só que depois, claro, isso aí foi definido há pouco tempo, o nome é El Niño, mas isso culturalmente já se tinha esse nome, mas entender, e até hoje é estudado, até o que dispara isso, né, o que faz isso acontecer até hoje não se sabe. Seria uma grande descoberta mundial, o que
faz começar o El Niño e Laninha. E aí, como tinha se observado que também existia o padrão contrário, né, o maior resfriamento das águas naquela região, algo meio que oposto é ao Ninho, se definiu Laninha, que seria a menina, mas para ser um contraponto ao padrão de El Niño, né? Sim. E aí, claro, isso afeta muito, então tu vai ver as grandes enchentes que teve no Rio Grande do Sul, 97, 98, lá na década de 80, recentemente a gente teve, anos atrás, essa enchente mais, sempre está associado com algum El Niño forte, porque para nós realmente o que muda lá impacta bastante aqui, né? Então agora a gente está vivendo essa fase ruim para a chuva, né? Uhum. E esse efeito Laninha, tu acredita que vai mais ou menos até quando? Já está enfraquecendo já, Ricardo? Não dá para dizer que está enfraquecendo, mas os prognósticos, principalmente a gente trabalha com prognósticos de probabilidade de ocorrência, né? Sim. Então, dentro desse período ainda de fevereiro a abril, deve continuar o Laninha, a probabilidade de permanência dele supera os 60%, então realmente ele vai continuar. E existe, assim, se comparar a probabilidade de ter Laninha, de ter El Niño e de ter um período neutro, ou seja, nem Laninha nem El Niño, já no período ali indo para maio, tu começa a ter uma transição mais para uma tendência de transição para um período neutro, tá? Mas ainda tem que ir acompanhando, até porque o começo desse, se for pegar historicamente, anos e anos para trás, décadas, eu não me recordo de um momento em que teve um início de Laninha tão tardio, né? Então ele começou tarde demais, então ele pode ainda se prolongar um pouco. Então, mas há uma expectativa de que talvez no outono aí já tenha uma reversão para um período neutro, mas ainda é cedo para bater o martelo nessa área, né? E assim, se a gente for olhar, por exemplo, aqui só para impactar assim, em questão de quantidade de chuva, né? Eu estava olhando os dados agora há pouco, se a gente pensar tudo que choveu na estação oficial do IMET, tá? Cada um acaba medindo na sua propriedade diferentes valores de chuva, com diferentes pluviômetros, alguns não tão recomendados na meteorologia para medir, porque às vezes acaba medindo mais do que normalmente acontece, né? Mas se pegar o dado da estação do IMET, tu vai ver ali que até agora, nesse ano, do dia 1º de janeiro até agora, deu 67,6 milímetros, o que é pouco, né, para essa época do ano. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, do dia 1º de janeiro até 5 de fevereiro de 2024, tinha dado 101 milímetros. Até não é uma grande diferença. Também não estava muito bom para chuva no mesmo período do ano passado, mas esse ano menos chuva. Se a gente for pegar a temperatura média de todos os dias de 2025, então de todos os horários de 2025, vai ter em torno de uma temperatura média perto de, que eu estava olhando aqui, 20 e poucos graus, né? Moral da história, comparando os dados de 2025 com 2024, a gente vê que esse começo de ano está mais quente do que o ano passado. Tá? E aí, se for olhar para fechar, o quanto choveu o ano passado em Tupanciretã, foi em torno de 2.246 milímetros, que é bastante chuva. Mas se for pegar o que choveu no primeiro semestre de 2024, foi em torno de 1.600 milímetros, 1.606, né? Então, grande parte da chuva aconteceu no primeiro semestre. Já no segundo semestre, na estação de Tupanciretã, deu 632 milímetros,2, né? Então, a gente já vem no segundo semestre ruim de chuva, né? E aí vem agora mais esse início de ano de 2025 ruim para a chuva, né? Então, realmente não está... Isso tudo explica em parte, porque aí acaba, nessa época do ano, tu tem se chama uma zona de convergência do Atlântico Sul que se forma e cria uma banda de nebulosidade desde a Amazônia até o sudeste do Brasil, e pegando às vezes oscilando um pouco para nordeste, um pouquinho mais para sul, e a chuva fica toda canalizada para aquela região e a nossa área sendo afetada com a ausência principalmente de umidade, né, de instabilidade também, para ter essa formação. Porque o calor a gente tem, falta tu ter os outros ingredientes, né, tu ter a umidade, tu ter a circulação dos ventos que favoreçam ao desenvolvimento das nuvens, né, então está faltando esse padrão
para que a coisa seja mais próximo do normal, né? Fazendo um resumo da previsão do tempo hoje e para o futuro, dá para se dizer, pelo que tu está nos explicando aí, que o Laninha ele vai ficar por mais tempo, mas para os produtores que estão aí, para nós da cidade, tem muitos aí municípios que estão já com situação de emergência. Qual é a expectativa de chuva, Ricardo? Na verdade, a expectativa para os próximos dias, hoje a gente tem uma condição, um momento, digamos assim, dos próximos dias mais favorável a ter alguma chuva. Uhum. Mas, por outro lado, a gente vê hoje, bem cedinho, tinha uma condição muito boa para chuva, não muito longe da cidade de Ponciretã, né? Uhum. A oeste, sudoeste, né? Mas as instabilidades, elas não são organizadas, elas não estão bem definidas para fazer uma chuva geral e boa na região. Uhum. Então, a tendência realmente para os próximos dias ainda é ruim de chuva, temperatura elevada, né, temperaturas altas ainda, né, não se descarta, principalmente aí com picos acontecendo do final de semana para o início da semana que vem também no estado. Então, a gente vai ter não acabou essa onda de calor, então tudo isso prejudica, porque a ausência das chuvas bem distribuídas, a falta de nebulosidade também, as temperaturas elevadas, tudo isso permite uma evaporação, né? Uhum. Então as plantas também acabam sofrendo bastante, né? Assim como o ser humano. Então, por isso, a gente já fez vários alertas no passado aí de dias extremamente quentes e secos, né? Da importância, claro, não é a nossa área, né? Mas a gente acaba sempre falando da importância também de uma boa hidratação do ser humano, né? Evitar os momentos de exposição ao sol nesses períodos mais críticos, né? Assim como muitas vezes a agricultura, as plantas sofrem, o ser humano também sofre, inclusive os veículos sofrem, né? Às vezes, o meu carro ontem, com aquele calor, deu um tilt, né? Tá na oficina agora para resolver o problema, provavelmente por conta do calor, né? Meu Deus. Então, o que der para evitar, principalmente questão assim desde os animais de estimação, das crianças, dos idosos, quem puder não estar num calor extremo desse, num pico mais forte, né, e estar bem hidratado, isso é importante, né. Então, como vai continuar o calor, as chuvas vão continuar escassas e muito irregulares, e se a gente for olhar para os dias passados, né, se for olhar, por exemplo, segunda-feira, choveu, né, choveu na região. Quem olhava, vocês aí deviam olhar no horizonte, puxa, mas parece que eu estou vendo raios lá no horizonte. Tá? A gente olhava no radar aqui que estava chovendo. Mas tu vai olhar ali na estação ou no centro da cidade, não choveu, né? Verdade. Mas bem pertinho choveu. Então tu tem esses núcleos de chuva bastante localizados, né? E aí, eventualmente, acontece até situações de granizo. Hoje, o que acontece? Com essa instabilidade, com esse tempo quente, a gente não está descartando nem a possibilidade de algum granizo em ponto bem localizado. Então, vai acontecer, e isso acontece muito, eventos de que tu tem uma tempestade que dá uma chuva boa, com granizo no setor, e não muito longe dali nem choveu, né? E aí, então, essa irregularidade vai continuar. Realmente, não tem como fugir muito desse prognóstico, né? Bom, então torcer para que tudo isso muda, mas está difícil, né? Digamos, vir outro estudo, né? Que prove ao contrário, né, Ricardo Henrique? Ricardo... na verdade, se a gente pensar nessa semana, ainda tem esse padrão. Talvez na semana seguinte, ali, quando a gente pensar, deixa eu olhar aqui no período do dia 3 para o dia 6, né? Desculpa, período dia 3, não, do dia... Fui olhar os dados aqui, já... Mas se for pensar no dia 6, na outra semana, a gente já pode ter uma... Fugiu aqui, do dia 13 para o dia 20 ali, a gente já pode ter algumas chuvas, né? Mas assim, a gente não pode criar uma expectativa num ambiente muito irregular, né? Na situação da distribuição da chuva. Mas então essa semana continua ainda ruim para a chuva, hoje com uma melhor condição, e temperaturas elevadas também continuam.
Ricardo, a gente vai torcer então que esses modelos numéricos mudem, né, da questão da chuva. Te agradeço a tua participação aqui no programa Variedades Tupã, que trouxe aí uma previsão do tempo diferenciada, né, explicando, digamos, hoje, ontem e o dia de amanhã, uma certa previsão. E passamos o microfone à sua disposição para algo mais que você queira salientar sobre as informações do tempo. A gente agradece a parceria como sempre e torcendo aí para que dias melhores venham para o nosso estado, porque quando não é chuva demais, é chuva de menos. Então, realmente, quando a gente faz previsão para algumas regiões do Brasil, principalmente, eu tive um cliente no Maranhão, né? Lá na região do Maranhão, mais de 10 anos. E lá é uma região que tem período seco e chuvoso, né? Sim. E a gente não vê essa irregularidade lá. Claro, tem anos que são melhores, piores de chuva, mas não que nem o nosso estado, né? Então, dias melhores precisam vir para o Rio Grande do Sul, tanto da parte meteorológica, assim como para muitas outras coisas, né? Tá bom? Qualquer coisa que precisar aí, a gente está à disposição. Obrigado, Ricardo. Um abraço, um bom trabalho aí. Um abraço. Falamos com o Ricardo Henke, meteorologista, nosso